pessoal, boa noite. Está aberto, então, o nosso quinto Cosmovini, encontro de cosmologia e ufologia do Grupo Ufológico Pato Branco, Patovni. Será uma sequência de 3 conferências. A primeira hoje com o professor Paulo Sobreira, Astronomia, Ufologia e Espiritualidade, uma união possível. Com certeza, algo de fascinante será brindado a todos nós nesta noite. Muito obrigado, professor Paulo. Amanhã, dia 6, com o nosso amigo Jenner Silva, que é outro entusiasta da causa ufológica e também interessado nos mistérios da existência do cosmos, o contato ufológico definitivo e pleno, certamente vai fazer história no nosso Cosmovini Jenner. E na quinta-feira, dia 7, então, com o nosso conselheiro Marco Aurélio Leal, sobre investigações ufológicas de campo. Ele que tem também bagagem teórica e prática a respeito dessas atividades. De modo que o nosso quinto Cosmovni está realmente com uma programação de excelência e agradeço a presença de todos vocês, dos conferencistas, de quem está também nos prestigiando, da equipe técnica aí, consolidada na pessoa do Diego. Sem ele não faríamos esse trabalho. E é uma honra, então, para a Patovni recebê-los. Antes de darmos propriamente sequência aos trabalhos, eu vou pedir para que nosso conselheiro Marco Petit diga um alô para o pessoal aí, Petit, direto de Seropédica, é isso? Hoje, Seropédica, Rio de Janeiro. Mas é um prazer me dirigir a todos que estão assistindo hoje e com todo o seu interesse, essa quinta edição do evento do Patovni, que eu tive também a honra já de participar de uma delas, né? Então, eu dou de início os parabéns para você, Tasca, não só pelo evento, mas por toda a sua dedicação à ufologia, que não é de hoje, de longa data, aos outros membros também do Patovni presentes, e ao Paulo, conferencista de hoje, ao próprio Gêner, que vai estar nos brindando uma excelente palestra, com toda certeza, amanhã, e o nosso amigo também, irmão, Marco Leal, que começou com o caso Varginha, né? Ele é bem mais novo que qualquer um de nós, né? Ele começou na ufologia por causa da história de Varginha em 96, né? Mas também não é tão novo assim, né, Tasca? Já, o tempo passou, né? Mas então eu tenho certeza que todos nós vamos ser brindados, não só hoje, mas nas 2 outras oportunidades, amanhã e depois, com conferências de alto nível, e você está de parabéns mais uma vez, Tasca. Um abraço também para o Diego, né, que cuida dessa parte técnica tão fundamental. Sem ele, ou pessoas parecidas, como eu tenho também no nosso grupo, a gente não faria muita coisa, com toda certeza. Então, eu estou aqui aguardando agora a oportunidade, então, de assistir a primeira conferência do Dr. Paulo. Muito prazer. Muito obrigado, Petit, tua presença neste evento e tua participação no Patovni muito nos honra de fato. Parabéns aí pela tua trajetória. Jenner, nosso conferencista de amanhã, podia dizer um oi também para o pessoal aí, Jenner? Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Os que estão no vídeo, os que estão ocultos ainda, somente ouvindo. Boa noite, eu quero agradecer, Tasca, pelo convite, né, que você me fez. Eu me sinto bastante honrado, assim, tanto quanto o Marco Petit falou de você, eu endosso tudo que ele falou, sabe? Você é uma pessoa dedicada, abnegada e um estudioso dos mistérios do fenômeno UFO. E eventos como esse, Tasca, são eventos importantíssimos
porque marcam a trajetória do conhecimento do fenômeno, né? Na medida que você traz aqui a seu convite para a sua comunidade patógena, traz os conhecimentos dos palestrantes em suas várias áreas, né? Porque cada palestrante tem a sua área específica, né? E vai formando um cabedal de conhecimento que dá condições para que a pessoa, mesmo sendo curiosa, tenha um entendimento melhor, né? Otimizado, vamos dizer assim, desse fenômeno OVNI, que é um fenômeno misterioso. É um fenômeno na acepção do termo mesmo, na qualificação do termo. É um fenômeno. Então, parabéns, viu, Tasca? Parabéns. Obrigado pelo convite. Oh, muito bem, Gêner. Nós é que agradecemos a tua participação neste evento. Pois bem, pessoal, deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Como já é tradição, embora não tão distante, que estamos na 5ª edição do Cosmovni, a cada evento nós fazemos a homenagem à memória de alguma figura histórica. E hoje, até dada a participação do professor Paulo Sobreira, um astrônomo dedicado e renomado também, decidimos homenagear Galileu Galilei, para muitos considerado o pai da ciência. Galileu, que, como outros de seu tempo, né, desempenhou uma série de atividades concomitantes, inclusive fez questão de dizer a de filósofo, de fato deu ensejo a uma revolução científica, porquanto desbancou a ideia do geocentrismo vigente já há muitos séculos naquele tempo, de maneira que este 5º Cosmovni é então dedicado à sua memória. E para tanto eu vou pedir licença a vocês para ler aqui um trechinho que ninguém menos que Stephen Hawking escreveu a respeito de Galileu, para ele um dos gigantes da ciência. Então, o capítulo dedicado a Galileu Galilei começa assim. No ano de 1633, 90 anos após a morte de Copérnico, a Inquisição levou o matemático e astrônomo Galileu Galilei a Roma para julgamento sob acusação de heresia. A acusação teve origem na publicação de diálogos sobre os 2 máximos sistemas do mundo, copernicano e ptolomaico. Nesse livro, Galileu desafiou abertamente o Edito de 1616 contra a propagação da doutrina de Copérnico, ao afirmar categoricamente que o sistema heliocêntrico deixava de ser apenas uma hipótese e se confirmava como verdadeiro. O resultado do julgamento jamais foi objeto de dúvida. Galileu admitiu que havia avançado longe demais na sua argumentação a favor do sistema de Copérnico, não obstante as reiteradas advertências da Igreja Católica. A maioria dos cardeais que constituíam o tribunal concluiu que o réu era veementemente suspeito de heresia por apoiar e ensinar a ideia de que a Terra se move e que não é o centro do universo. O tribunal condenou Galileu à prisão perpétua. Galileu foi também forçado a assinar uma confissão redigida por seu próprio punho e a renunciar às suas ideias em público. Ajoelhou-se e, com a Bíblia em uma das mãos, declarou a sua abjuração em latim. Eu, Galileu Galilei, e o resto fica para amanhã. Vejam vocês que a figura histórica de Galileu é emblemática no sentido de progressivamente a humanidade ir descobrindo seu lugar no palco universal, de maneira que
nesta ocasião, hoje, vamos aprender um pouco mais sobre este magnífico universo, o qual compartilhamos com muitas outras inteligências, é a nossa convicção. E, para tanto, o professor Paulo irá nos brindar com uma conferência, não sem antes nosso colega Marcelo Guido Tramontini Carvalho fazer a leitura do currículo, a apresentação do nosso conferencista, professor Paulo Sobreira. Marcelo, é contigo. Ok. Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do extenso e magnífico currículo do Paulo Henrique Azevedo Sobreira. Bacharel e licenciado em Geografia, mestre e doutor em Geografia Física pela Universidade de São Paulo. É cosmógrafo. Professor associado 3 da Universidade Federal de Goiás. Planetário Juan Bernardino Marques Barrio, nas graduações em Geografia e Ciências Ambientais do Instituto de Estudos Socioambientais. Professor co-orientador do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. Membro do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Educação em Astronomia da Universidade Federal de Goiás e do projeto Os Erros Conceituais e Didáticos nos Livros Didáticos de Geografia do Ensino Médio e nas Práticas Docentes. Membro associado da International Planetarium Society. Foi presidente da Associação de Planetários de América do Sul. É membro da International Astronomical Union. Foi professor da Escola Pública Estadual e Colégios Privados. Objetivo, Bandeirantes, Dante Alighieri e Catamarã. Atuou na equipe de coordenação pedagógica e no projeto Astroband no Colégio Bandeirantes. Foi professor de astronomia nos observatórios didáticos do Colégio Magno e do Parque Cientec, USP. Lecionou em cursos de formação de guias ecológicos, guias de turismo, Brasil e Cone Sul, e agentes de viagens, e foi professor particular de geografia. Atuou como técnico em paleontologia no Instituto de Geociências da USP. Trabalhou na formação inicial e continuada de professores de geografia, história, matemática, ciências e biologia na USP, Faculdade Teresa Martim e Universidade Cruzeiro do Sul e TV Escola. Atuou nos planetários municipais de São Paulo e de Campinas e planetários privados. Tridimensional Mundo Estelar no Planetário Móvel da Sociedade Brasileira para o Ensino da Astronomia. Foi consultor do projeto de ensino de geociências no Centro de Estudos do Universo. Foi professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia do IESA, UFG. Coordenador da especialização em Educação em Astronomia, Universidade Federal de Goiás. Coordenador da Comissão de Ensino e Divulgação da Sociedade Astronômica Brasileira. Foi diretor-presidente interino da Associação Brasileira de Planetários. Editor associado da Revista Latino-Americana de Educação e Astronomia. Cofundador da Unicósmica, Universidade Livre de Educação Cósmica. Membro de bancas de avaliação e elaboração de provas de geografia para os vestibulares da FUVEST e do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás. Vai nos brindar com uma excelente palestra e vai ser um excelente evento. Muito obrigado a todos. Com certeza. Obrigado, Marcelo. Realmente, nosso conferencista é muito preparado, uma pessoa que tem, para além de um conhecimento científico, também sólidos princípios espirituais, de maneira que é com muita honra que o Grupo Ufológico Pato Branco agradece a participação do professor Paulo Sobreira e a ele passa a palavra, não sem antes lembrar a todos que podem mandar as suas perguntas pelo chat, que ao final da conferência do professor Paulo nós abriremos a oportunidade para questionamentos. Muito obrigado, professor, com a palavra. Boa noite, pessoal. Tasca, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui tentando não me envaidecer com a leitura aí do meu currículo.
e muito obrigado por essa oportunidade de conversar aqui com vocês. Estou mais ansioso mesmo pelas perguntas, né, para a gente poder conversar. E o Tasca e o Petit estavam no evento, né, que a Ana Santos organizou pela Unicósmica, comecinho de julho, né, que foi o primeiro encontro de exobiologia e cidadania cósmica. Eu também estava lá, e após conversa com o Tasca, nós acordamos aí que eu falaria sobre o mesmo tema que eu falei lá, né, porque a dúvida estava sobre qual assunto conversar, né, porque afinal o evento também é sobre cosmologia. Então, tanto cabia uma conversa geral sobre cosmologia, astronomia, como alguns outros temas, como, por exemplo, a astrobiologia, a busca de vida, né, como a ciência faz, e tem esse tema, né, que eu vou conversar com vocês, que envolve, então, a astronomia, a ufologia e a espiritualidade, que eu, pessoalmente, acho que é bastante conveniente, porque eu procuro fazer uma abordagem bastante diferente do que os meus colegas normalmente fariam, né? Os meus colegas da área de astronomia fariam, né? Então, eu me sinto muito à vontade para a gente poder conversar sobre esses três assuntos, sobre a astronomia, sobre a espiritualidade e sobre a ufologia, né? Bom, e, ao mesmo tempo, é uma tremenda responsabilidade, porque eu também tenho o objetivo de unir esses assuntos, para que isso fique interessante e que não fique também entediante para vocês, né? Eu tenho aqui um PowerPoint que eu vou começar a conversar em cima dele, e ali, então, estão os fundamentos do que eu tenho para falar com vocês. Tá bom? Então, eu vou iniciar o compartilhamento de tela agora. E, normalmente, no compartilhamento de tela, eu ainda consigo ver vocês aqui no cantinho. Eu ia dizer que eu perco vocês, mas ainda é possível vê-los aqui no cantinho. Bom, espero que vocês estejam vendo aqui a minha primeira tela. Então, tem aqui o logotipo da Universidade Federal de Goiás, tem do instituto ao qual eu pertenço, que é o Instituto de Estudos Socioambientais, e o nosso planetário, vinculado, então, tanto ao IESA quanto ao UFG, que é o planetário Juan Bernardino Marquês Barrio. Muito bem. Então, a Unicósmica é essa instituição que eu ajudei a fundar há vários anos, isso lá por volta de 2005, e é uma universidade livre de educação cósmica, e os integrantes da Unicósmica, por uma série de motivos pessoais e também filosóficos, ideológicos, somos vegetarianos e, no meu caso, até quase vegano, né? E, com isso, a gente procura respeitar os animais, ter uma visão bastante preocupada com o meio ambiente, buscando entender o sagrado na questão ambiental, as relações do ser humano com a natureza, com esse sagrado e com o cosmos. E foi nesse princípio, então, que eu acabei me juntando a esse grupo, e a partir, então, desse trabalho que nós iniciamos, é que surgiu a Unicósmica, né? E o curioso foi que o Tasca me procurou, né, o Raimundo, irmão de Ana Santos, e pediu o auxílio de um astrônomo para esse evento, né? E mal ele sabia que esse astrônomo já tinha até o PowerPoint pronto já para a palestra, né? Que é esse tema aqui, né? Da astronomia, ufologia, espiritualidade, uma união possível, que é a minha visão, né? Eu consigo conviver no meu dia a dia enxergando essa união entre esses três grandes assuntos, né, de astronomia, ufologia e espiritualidade. Para que vocês se sintam mais à vontade com a minha presença, eu, quando, vamos dizer, eu não nasci, eu estreei, né? Quando eu estreei no mundo,
aliás, no mesmo ano que o Tasca, né, 1968, né, um ano muito especial, um ano em que a teoria da tectônica de placas foi fundada, né, um ano muito complicado em termos políticos no Brasil, nos Estados Unidos, mas foi o ano em que Apolo 8 chegou à Lua, né, e fez várias órbitas em torno da Lua. Então, Apolo 8 salvou o ano de 68. E eu acrescentaria que o ano também foi salvo pelas estreias no palco de Tasca e Paulo Sobreira, que aqui estamos, né? Né, Tasca? Então, assim que eu comecei a me interessar por tudo que acontecia ao meu redor, eu me vi dentro de uma família espírita, nascida no catolicismo, levada para o espiritismo por uma série de circunstâncias, e eu cresci dentro da formação católica e logo optei pelo espiritismo aos 12 anos de idade. Porém, desde a infância, eu me identifiquei com a ufologia. Então, eu fui testemunha de contatos de 0 grau e fiz avistamentos até de 1º grau e portanto, isso para mim se tornou muito natural falar de ufologia desde a infância, né? E depois o espiritismo, então, ele veio brindar por ser, até onde eu conheça, a única doutrina religiosa, se eu não puder chamar de religião, vou chamar de uma doutrina filosófica, científica e moral, que assume a existência de seres que vivem fora do planeta Terra, podemos então chamar de extraterrestres, né? E nós mesmos, como seres que viajamos entre o espaço, os planetas, como seres espirituais que reencarnam. Então, isso abre, assim, uma possibilidade medonha, não é? E por força de tudo isso é que eu passei a me interessar por ciência e me tornei, então, um estudioso da astronomia e, mais tarde, das ciências da Terra, né? E depois veio aí o que o Marcelo acabou lendo aí sobre esse currículo, que é uma história construída há pouco mais de 30 anos, né? Enfim, como eu ia dizendo, então. Então, para citar alguns marcos, eu imagino que mais da metade do que eu vou falar aqui é de conhecimento do pessoal que está aqui, então serve como uma revisão, né? Então, que o Livro dos Espíritos é de 1857, um livro organizado por Allan Kardec, ditado pelos espíritos, e que aí, então, é que aparece pela primeira vez a noção da vida fora da Terra. A primeira obra que traz isso, né? Eu gosto também de lembrar que nas obras espíritas se fala de evolução muito antes de Darwin, né? E, no caso, esse livro, nós poderemos chamar atenção no capítulo 2, a respeito dos elementos gerais do universo, e o capítulo 3, sobre a criação, e o 4, a pluralidade das existências. Então, é uma obra que, independente do credo religioso, as pessoas podem ler. Porque uma coisa muito importante é que, para quem conhece o Espiritismo e para quem não conhece o Espiritismo, existe uma obra, um livrinho fininho, chamado O que é o Espiritismo, e lá o Kardec ele coloca 2 pontos que eu gosto muito. O primeiro, que ele diz que não foi ele, Kardec, que inventou o Espiritismo. O Espiritismo é dos espíritos, então jamais chamar de kardecismo. Ele coloca isso nesse livro. E, infelizmente, os espíritas não sabem disso, porque os espíritas se autodenominam kardecistas, o que não está correto. E o segundo ponto é que Kardec coloca lá que, para ser espírita, você jamais deve abandonar a sua religião original. Então, você
pode e deve se tornar espírita sendo judeu, muçulmano, protestante em geral, né? O evangélico protestante, o católico. Então você não deve abrir mão da sua religião, porque justamente ele não assumia o espiritismo como uma religião, né? O capítulo 6, na vida espírita, e o capítulo 11, os três reinos. Em todos eles tem elementos que têm a ver com a astronomia, com a ufologia. E era esse livrinho que eu estava falando aqui, o que é o Espiritismo, de 1859, portanto, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. E nesse livro, então, é no capítulo 3 que aparece a pluralidade dos mundos, até pouco explorada por Kardec. Quem explorou mais foi o astrônomo Flammarion, Camille Flammarion, francês, que passou pela história do século XIX, divulgando muito mais a pluralidade dos mundos habitados. Então, assim, para o espírita, é muito normal e tranquilo conversar sobre esse assunto. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, que traz, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 4, Ninguém pode ver a Deus senão nascer de novo. Também, apesar de ser de fundo moral, são capítulos que trazem também elementos que permitem a discussão do fenômeno ufológico da vida extraterrestre. O capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, isso citado em João, né, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, que essa é uma frase que permite diversas interpretações, talvez a mais simples delas seja a que está dito na frase mesmo, entender que essas moradas sejam outros astros e que, portanto, há seres vivendo fora da Terra, né? Tem o livro A Gênese, de 1868, esse sim, já bastante organizado por Kardec, com os conhecimentos científicos da época, e no capítulo 6, Uranografia Geral, aproveitando a homenagem a Galileu Galilei, para o evento, esse é um capítulo que foi ditado pelo espírito de Galileu Galilei. Tá? E tanto é a prova de que foi ou Galileu ou alguém muito próximo a Galileu, que as informações de astronomia nesse capítulo 6, elas estão quase um século atrasadas do que se conhecia no século XIX. Então, o Kardec procurou organizar o que se sabia no século XIX, mas esse capítulo ficou furado, porque o Galileu Galilei estava desatualizado sobre o que havia acontecido na ciência terrestre. Ele estava no mundo espiritual, mas ainda com conhecimento, pelo menos, do século XVIII. Né? Então, é um capítulo bastante desatualizado. Né? No capítulo 11, a Gênese espiritual tem tudo a ver com a ideia dos espíritos poderem se movimentar entre os mundos, né? E a Gênese mosaica, que é aquela que tem tudo a ver até com o Velho Testamento na Bíblia, né? Capítulo 17, Predições do Evangelho, o julgamento final, que seria aquilo que tem a ver com o que vai acontecer com o nosso planeta, né? E o capítulo 18, Os tempos são chegados, sinais dos tempos, a geração nova, isso aí suscita bastante debate. Tem o livro de Gabriel Delany, A Evolução Anímica, de 1895, que também traz elementos sobre esse assunto. Camille Flammarion, 1862, A Pluralidade dos Mundos Habitados, o livro mais famoso de Camille Flammarion e traduzido para a língua portuguesa. Leon Denis, que foi um grande continuador da obra de Kardec, um grande divulgador, com o Grande Enigma, aqui em 1911, só para citar um dos livros. E o nosso respeitadíssimo e saudoso Chico Xavier, como médium, que psicografou essa obra, dentre quase 500 obras, né, por o espírito de Emmanuel, A Caminho da Luz,
de 1939, que muita gente não sabe, mas foi nessa obra que se falou pela primeira vez dos exilados de capela, que quando se fala de espiritismo e seres espirituais vivendo em outros mundos, sempre se lembra da obra Exilados de Capela, mas foi aí que Emmanuel trouxe as primeiras informações a respeito da necessidade de, quando a humanidade estava se constituindo no planeta Terra, que espíritos de outros planetas, no mesmo nível moral, porém com um nível tecnológico, científico mais avançado, necessitasse vir ao planeta Terra para impulsionar a evolução desse planeta, né? E Emmanuel, também por meio de Chico Xavier, nesse livro, que também, por vezes, não é muito conhecido, é um daqueles romances, né? A Renúncia, que nesse livro, a protagonista, que aí está na capa, né? Ela é um espírito tão evoluído, e estamos falando aqui de por volta do século XVI ou XV, não, 16 para 17, isso, 16 para 17, que ela está em um planeta onde se vê 3 estrelas iluminando o céu. Enquanto nós temos só um aqui, o Sol, lá tinha 3. E é quando ela pediu para reencarnar na Terra como missionária para ajudar a família que aqui ainda estava. E, então, é uma dessas poucas obras que trazem informações assim, muito veladas ainda de espíritos muito mais evoluídos vivendo em planetas, certamente num sistema de 3 estrelas, né, nesse caso. E aí vem a obra de Edgar Armond, de 1949, que ficou muito famosa como Os Exilados da Capela, né? Mas, como eu disse, o primeiro que falou desse assunto foi Emmanuel, A Caminho da Luz, e aqui, então, se retrata a vinda de espíritos que foram expulsos, no bom sentido, de um planeta no sistema planetário de Capela, que infelizmente até hoje nós não temos notícia de que há planetas no sistema de Capela, mas quero acreditar que isso seja verdade e que esses espíritos então vieram para a Terra, para cá, ajudar então a evolução desse planeta, né? Tem Pietro Baldi, 1952, A Grande Síntese, Síntese e Solução dos Problemas da Ciência e do Espírito. Tem Ramatiz, tem quem gosta, tem quem não gosta, eu respeito o Ramatiz, e o Ramatiz nos traz essa informação no livro de 1960, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, trazendo uma informação importantíssima. Os discos voadores e a vida no planeta Marte não é dessa dimensão. Nós vivemos a terceira dimensão, extremamente primitiva e material, e a vida no planeta Marte e os discos voadores não são desta dimensão. Estão lá, vivendo em outra dimensão. E o mesmo se passa no planeta Terra. Há quase que 10 bilhões de espíritos no planeta Terra, seja uma parte reencarnada, seja uma parte no plano espiritual. E esses espíritos estão vivendo em colônias espirituais em outras dimensões ao redor do planeta Terra. O mesmo se passa no planeta Marte e em outros planetas no sistema solar. E Edgar Armond, enfatizando e confirmando essa ideia, também conseguiu reunir psicografias e relatos de espíritos do planeta Júpiter. E ele organizou, então, esse livro de alguns aspectos da vida em Júpiter. Essa edição que eu trago aqui, a terceira de 1982, a primeira dos anos 70, e aqui, então, traz bastante informações a respeito também de seres espirituais vivendo no planeta Júpiter, porém encarnados em outras dimensões. Então, são seres que encarnam ou reencarnam
e desencarnam, porém vivem em outras dimensões que não são visíveis aos nossos instrumentos da terceira dimensão e, quiçá, para médiuns que um dia tenham contato com esses seres, como o grupo de Edgar Armon em São Paulo teve. Né? Bom, então isso é para fazer o aquecimento da parte da espiritualidade, que já nos abre assim um leque amplo de possibilidade de conversa, e agora trazendo a parte astronômica, científica, e que mostra, e é isso que eu procurei colocar aqui, mostrar a necessidade dos cientistas de procurar vida extraterrestre e ter uma certeza interna de que essa vida existe e que há uma ânsia muito grande de fazer esse contato. E por isso foram, então, elaboradas sondas interplanetárias e interestelares, vocês certamente conhecem isso, e até vivenciaram essa época, em anos 70, e até mais recente, quando a nave Novos Horizontes, né, foi lançada em direção a Plutão, e hoje nós temos aí a Voyager 2, a Voyager 1, Pioneer 11, Pioneer 10 e a Novos Horizontes, 5 naves que deixaram o domínio das órbitas planetárias e estão se dirigindo aí para outras regiões do espaço. E os cientistas, então, acordaram que deveriam colocar uma mensagem para seres extraterrestres caso essas naves fossem encontradas. Eu acho isso uma declaração de que os cientistas creem que não estamos sós no universo e que a vida extraterrestre é uma realidade. Só que o cientista gosta sempre de colocar isso bem longe, né? Ah, sim, os extraterrestres existem, mas eles não fizeram contato com a gente até hoje, né? É o que se coloca na ciência. Então, essas naves lançadas em 72 e 73, respectivamente, né, colocam aqui de fundo a antena da nave e 2 seres humanos aqui, gênero masculino e feminino, né, sem roupa, o que gerou, assim, na época também um problema, né? E colocaram informações aqui em cima a respeito do átomo de hidrogênio, colocaram informações desses risquinhos aqui apontando para uma região, que eles colocam aqui os chamados quasares e pulsares, que são astros, então, que devem ser conhecidos em toda a nossa vizinhança na galáxia, e que permitiria, então, fazer aqui uma modelagem em 3D para localizar onde é que está o sistema solar. E, portanto, aqui o Sol e os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, está indicando aqui que a nave foi lançada da Terra, só espero que os extraterrestres entendam o que é essa setinha aqui, né? Aqui Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, porque chega uma hora que eles fizeram algo assim pensando numa linguagem universal, só que chega uma hora que o antropocentrismo fala mais forte, é por isso que eu digo que a setinha aqui, não sei se ela seria bem interpretada, né? A Pioneer 10, ela viaja em destino à estrela Aldebaran, situada a 68 anos-luz, e deverá viajar ao longo de 2 milhões de anos para chegar lá nessa viagem. A Pioneer 11 é o aglomerado estelar M26, que está a 5.160 anos-luz, que também vai viajar por muito tempo, 150 milhões de anos de viagem. E as Voyagers 1 e 2, nos quais vocês certamente sabem disso, né? O disco de ouro das Voyagers, que tem os sons da Terra, e talvez o mais curioso do que ter reunido tantas imagens e sons da Terra tenha sido terem inventado o DVD quase que 15 anos antes, né? Porque tiveram que inventar essa tecnologia para poder colocar nesse disco, que é de ouro, para poder evitar um desgaste no espaço sideral
Agora, precisa também contar com a sorte dessas 2 naves serem encontradas e, segundo, que os extraterrestres que as encontrarem apertem o botão certo para que essas informações comecem a rodar, né? Na forma de audiovisual, né? E aí está a tampa do disco de ouro, que também contém a informação lá dos quasares e pulsares, dando a nossa localização. A molécula de hidrogênio ela é colocada porque se imagina que quem trabalha com ondas de rádio, na radioastronomia, deve conhecer a vibração do hidrogênio por toda a galáxia, que isso seria talvez uma assinatura cósmica e que seria possível usar essa linguagem para se comunicar por radiotelescópio com a gente, né? E tem uma série aqui de informações dando dicas sobre o radiotelescópio. O problema é que, mesmo a gente sendo especialista, a gente olha para esses diagramas e fica se pensando o que negócio é esse aí? Eu tenho que ler uma legenda para entender o que significa cada ilustração dessa. Não sei se os supostos extraterrestres, se encontrarem isso, vão conseguir decifrar, né? Bom, os destinos dessas 2 naves. A Voyager 1 viajará 41 mil anos, chegando a 1,7 anos-luz apenas, vai passar pela estrela Gliese 445 e 56 mil anos depois vai passar pelas estrelas GJ 445 e GJ 678, na esperança de que em algum desses lugares haja alguma patrulha cósmica que resgate a Voyager 1. A Voyager 2 viajará para um destino também de 40 mil anos e vai passar próximo à estrela Ross 248, que está a 1,7 anos-luz do Sistema Solar. 300 mil anos vai passar pela estrela Sirius, que está a 4 anos-luz de nós, 400 mil anos depois pelas estrelas Delta PAV e GJ 754. E em 5,7 e 6,3 milhões de anos, respectivamente, estarão fora da vizinhança solar e orbitarão o centro da galáxia durante mais de 4 bilhões de anos. Essa é a esperança, que essas naves durem e que, em algum momento, alguma patrulha estelar encontre alguma dessas naves. Então, veja o que estava por trás do pensamento desses cientistas, né? Como Carl Sagan uma vez definiu, nós estamos jogando uma mensagem dentro de uma garrafa, nesse caso são 4 garrafas, e jogando no oceano cósmico, na esperança de que as ondas desse oceano levem essa garrafa para alguma ilha onde algum ser inteligente possa encontrar e tentar decifrar o que está escrito nessa mensagem, né? E eu digo que ainda hoje o programa 7 do Instituto 7 de busca de inteligência extraterrestre é um programa que sofre muitos preconceitos no mundo científico e que é acusado também de nunca ter trazido dados concretos. E eu vou contestar isso, porque eu vou mostrar para vocês algumas informações que o programa 7 conseguiu e que, infelizmente, não foi dado a devida visibilidade. Por isso, eu acho que é sempre bom falar disso, né? Lembrando, então, o que são radiotelescópios, e o 7 usa radiotelescópio, caso alguém não se recorde ou não saiba, né? Um radiotelescópio ele observa as ondas de rádio emitidas por fontes de rádio, normalmente através de uma ou um conjunto de antenas parabólicas de grandes dimensões. O maior radiotelescópio do mundo é o Ratan 600, da Rússia, com 576 metros de diâmetro da antena circular. Está aí uma foto do Ratan 600, então aqui no meio a gente vê a antena parabólica. Aí é o VLA, no Novo México, nos Estados Unidos. Esse aí é o grande prato da China, que foi feito aí num vale e apontando o tempo todo para o alto do céu, que é o zênite, né? E o equivalente a esse, que foi feito pela primeira vez em Arecibo, né? Foi destruído pelo governo Trump. Eu não tenho outra frase a não ser dizer isso.
destruído pela administração Trump. Porque há formas inteligentes ou pouco inteligentes de se acabar com pesquisa científica. E a administração Trump fez isso. Parou de investir no Arecibo, em Porto Rico, e, finalmente, o que aconteceu foi que como é que chama isso aqui? São esses cabos, é o melhor nome, esses cabos romperam e o detetor central caiu e arrebentou a superfície da antena e está tudo abandonado, né? E, justamente, o Arecibo é a única vez, né, que ele pôde enviar alguma coisa para o espaço, porque sempre o Arecibo e outros radiotelescópios, eles se colocam numa posição de ouvir o espaço, de receber dados. E essa foi a única vez em que se mandou uma mensagem, em 1974. O SETI mandou essa mensagem cifrada, e que também é aquela esperança, né, de mostrar aqui o DNA, o ser humano, a antena de Arecibo, um código aqui para o sistema solar, aqui algumas informações sobre as moléculas da vida, né? Tudo na esperança de que o extraterrestre captar isso vai conseguir decifrar, né? E foi direcionado para o aglomerado estelar M13, que está distante 25.000 anos-luz. Foi a única vez, então, que foi enviada uma mensagem da Terra, né? Depois, em 2008, se usando outro radiotelescópio, houve a comemoração da música Across the Universe, dos Beatles, né, em 4 de fevereiro de 2008, e o projeto Deep Space usou uma rede de antenas da NASA e, portanto, apontou para a estrela polar, que não tem planetas em volta, não tem nada, e mandou essa música num pacotinho lá, para quem um dia estiver lá poder ouvir, né? E a música vai viajar pelo espaço 430 anos-luz. O que eu quero dizer com tudo isso? Não importa se essa tentativa do ser humano mostrar que passou aqui pelo universo, porque um dia nós seremos extintos materialmente, mas continuaremos sobrevivendo espiritualmente, o ser humano tem a esperança de manter-se vivo pela memória, né? E não importa que ninguém vá captar esses sinais. Eu fico imaginando os nossos amigos extraterrestres observando a gente fazer isso, né? Nada mais é do que uma tentativa desesperada de dizer para o universo que nós estamos aqui. Mas os cientistas, com isso, dão atestado de que têm certeza de que não estamos sozinhos no universo, né? E, sem querer, e isso vocês também já sabem, foi muito destacado no livro Contato, de Carl Sagan, e depois, mais tarde, no filme Contato, que todas as nossas, ou quase todas as nossas emissões, sinais de rádio e televisão, refletem na ionosfera, uma das camadinhas da atmosfera entre a mesosfera e a termosfera, que reflete os sinais aqui para baixo na nossa superfície curva e esférica do planeta. Parte desse sinal escapa para o espaço, e ao escapar, viaja na velocidade da luz, e, portanto, há 100 anos há emissões de rádio e, um pouco mais tarde, emissões de televisão, num raio, ou num diâmetro, melhor dizendo, de 100 anos-luz em volta da Terra, viajando no espaço. E nesse diâmetro de 100 anos-luz, milhares de estrelas e sistemas planetários são atravessados por esses sinais inteligentes originários da Terra. E é nisso que os cientistas apostam, que, principalmente do Instituto SETI, que se há seres inteligentes e usam uma forma de detectar sinais como esses que nós usamos aqui na Terra, que nós já fomos detectados. E eu sempre digo para as pessoas que me perguntam sobre o assunto de ufologia, eu digo o seguinte: olha, eu não tenho dúvida que no século XXI nós receberemos, no mínimo, algum sinal de volta dizendo que nós somos ouvidos.
no mínimo. E aqui vem as curiosidades que o radiotelescópio de Arecibo arrumou para a gente, né? Isso aqui é conhecido de vocês, mas é bom sempre a gente recordar. Em 15 de agosto de 1977, o Jerry Eman testemunhou um sinal surpreendentemente forte recebido pelo radiotelescópio. O registro é uma sequência de 6 letras e números que durou 72 segundos. Ele circulou a indicação em uma cópia impressa e rabiscou a exclamação UOL. O sinal UOL é o melhor sinal de rádio extraterrestre já descoberto, mas não foi detectado novamente. Então é sempre bom deixar claro que por radiotelescópio chegam sinais repetitivos, mostrando que são sinais naturais. Quando há um sinal estranho, ele só pode ser artificial. E aqui vem, então, as anotações que o Jerry fez com esse sinal, e uma vez colocado em gráfico, foi isso. Os sinais que deveriam ser bem básicos tiveram, por 72 segundos, esse pico. E lembrando que o radiotelescópio de Arecibo, ele não consegue seguir a fonte, porque como ele apontava para o topo do céu, como é o FAST na China, a Terra gira e a fonte é perdida. Então, a melhor forma é utilizar radiotelescópios que se movimentam de acordo com a rotação da Terra e que podem, então, acompanhar por várias horas os sinais, né? Bom, agora o Ratan 600, na Rússia. Outro sinal foi detectado em 15 de maio de 2015. Esse é mais novo, talvez vocês não saibam dele. O sinal vem da direção da estrela HD 164595, uma estrela similar ao Sol, olha que curioso, localizada a cerca de 95 anos-luz da Terra e tem um planeta orbitando em volta dela. Opa, então já tem até alguma coisa curiosa. Outro sinal, 12 de maio de 2017, Abel Mendes, da Universidade de Porto Rico, e Jorge Zuluaga, da Universidade de Antioquia, que é da Colômbia, usando o radiotelescópio de Arecibo. Indicaram sinais muito peculiares emitidos pela estrela Ross 128 a cerca de 11 anos-luz da Terra. Então tá aí, são 3 sinais já detectados e que não são de origem natural. Bom, a escala de Kardashev também é conhecida de vocês, mas eu trago também como mais uma declaração científica de que boa parte dos cientistas creem na vida extraterrestre, né? E lembrando, então, que a escala de Kardashev foi proposta pelo astrofísico russo ou soviético Nikolai Kardashev para medir o grau de desenvolvimento tecnológico de uma civilização. Foi apresentado em 1964, classifica civilizações baseado na quantidade de energia coletada, utilizada e processada. Então, seria tipo 1, muito próximo do que seria hoje a civilização humana, que é capaz de aproveitar toda a energia potencial de um planeta. A tipo 2, quem sabe um dia a gente chegue lá, né, com mais placas que absorvem aí, que aproveitam a energia solar, né, civilização capaz de aproveitar a energia potencial de uma estrela. Porém, aqui é toda a energia. A gente hoje capta só um pouquinho, né? E a tipo 3, que seria capaz de aproveitar toda a energia de uma galáxia. Bom, e deixamos então Kardashev para trás, continuando aqui. E agora, como é que a ciência caminhou baseada na teoria geral da relatividade de Einstein? Bom, a relatividade de Einstein diz o seguinte: os discos voadores não podem existir. Por quê? Porque deslocamento por distâncias enormes exigiria velocidades próximas à da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, muito tempo entre os deslocamentos, anos, séculos, milhares de anos, centenas de milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos. Então, é aí que a ciência fecha os olhos para qualquer possibilidade de conversa com a ufologia, porque os meus colegas astrônomos diriam isso aqui para vocês. E não tem conversa. Não há mais o que conversar. Porque a pessoa já fechou os olhos, fechou a cabeça, fechou os ouvidos, tapou a boca e não quer mais conversar sobre o assunto. E por isso que eu
trouxe as informações anteriores para mostrar, olha, o Espiritismo nos dá, ou o conhecimento espiritual, não precisa ser Espiritismo, o conhecimento espiritual, a espiritualidade, nos dá uma abertura de conversa para falarmos de vida fora da matéria e vida em outras dimensões. A ciência tem esses exemplos que eu trouxe, e certamente há outros, de mostra de que nós cremos sim na vida extraterrestre. Mas aí vem essa informação trazida pela teoria geral da relatividade de Einstein, e aí qualquer colega meu cientista que queira se mostrar inteligente vai responder isso para vocês. E não tem conversa. Ah, não, esses ufólogos não sabem o que estão falando. O pessoal aqui não conhece esses princípios básicos da velocidade da luz, porque se limitam a discutir o que acontece na terceira dimensão. E tem mais. A teoria da relatividade ainda nos diz que a massa, quando acelerada, próxima à velocidade da luz, ela tende a crescer ao infinito. Então, como a massa cresce, também precisa de uma energia tendendo ao infinito para acelerar essa massa. Então, acabou. A teoria geral da relatividade não permite a conversa sobre discos voadores, ao menos usando esse modelo conservador da terceira dimensão. Qual é a solução? Bom, os próprios cientistas buscam essa solução. A gente vê e ouve, assiste cientistas trazendo informações a respeito de buracos de minhoca, também chamados de ponte Einstein-Rosen, e os buracos negros como soluções de ficção científica para a viagem em outras dimensões. Opa, então a ciência, ao mesmo tempo que fecha a porta, procura abrir uma janelinha para conversar, né? Bom, e aí, o que eles propõem? Eles propõem coisas assim, né? Ah, os buracos de minhoca permitem que a gente viaje dentro de um mesmo universo, saindo de um ponto e chegando a outro ponto no mesmo universo. Ou podendo viajar do nosso universo para outro universo. Então, seriam os buracos de minhoca. O problema é que não tem buraco de minhoca à venda na loja da esquina. Os buracos de minhoca eles precisam ser produzidos em laboratório. E os buracos de minhoca eles são instáveis, a ponto de explodirem. O exemplo que eu gosto de apresentar do buraco de minhoca é aquele que a gente vai fazer uma conferência com o microfone e aproxima o microfone da caixa acústica. E começa aquela ressonância e começa a apitar. Isso é o que acontece com o buraco de minhoca. Uma vez o buraco de minhoca aberto, ele começa a levar informações daquela parte do universo para outra parte do universo, trazer de volta e somar. Então começa uma ressonância no buraco de minhoca, e o melhor exemplo seria o apito que tem na caixa acústica com o microfone apontado para o alto-falante da caixa acústica. E começa a aumentar, e dar aquele apito ensurdecedor. O buraco de minhoca explode. Então o buraco de minhoca ele é instável e ele não pode durar mais do que alguns poucos segundos. Então, muito difícil, até na teoria, construir buraco de minhoca em laboratório. Mas o Carl Sagan, na obra O Contato, que eu havia falado, né? Aqui está o livro, aqui o DVD da época, né? Colocou isso na teoria. Então, que é possível, então, os extraterrestres mandarem para a gente aí um plano para se construir um buraco de minhoca e viajar por outras dimensões em apenas frações de segundo e chegar a outras partes da galáxia. Que bom! Então, o Carl Sagan e outros cientistas da ficção científica nos abrem as portas para essas possibilidades. O problema é justamente esse de construir um buraco de minhoca que seja estável. Aí no filme Interestelar, outro famoso, eles nos apresentam uma outra oportunidade, que é a de viajar contornando buracos negros, que isso também possibilita
uma viagem temporal. Muito bem, o problema é que não tem nenhum buraco negro à disposição também ali na esquina do sistema solar. Mas, teoricamente, é possível, né? Inclusive, o Tasca citou aí o Stephen Hawking, e ele foi um dos teóricos que apresentou essa ideia da possibilidade de se usar buracos negros. Então, qual é a solução? Bom, a solução é antiga. Ela é antiga e que permite unir a ideia do que se discute ufologia com a astronomia e a cosmologia. É uma teoria lá dos anos 60, que é a teoria das cordas, que também foi nomeada como supercordas e depois originou a chamada teoria M. Em linhas gerais, o que essa teoria ela nos traz? Ela nos traz a seguinte informação, de que é possível unir a relatividade geral com a mecânica quântica. A mecânica quântica, então, trata da energia na estrutura menor da matéria, entre elétrons, no núcleo atômico, e, portanto, nos traz uma informação de que nós temos a matéria ela é formada por moléculas, as moléculas elas são formadas por átomos, os átomos na parte externa têm elétrons, no meio tem núcleo atômico, o núcleo atômico é formado por prótons e nêutrons, e cada próton e cada nêutron é formado por 3 partículas menores, que são os quarks. E o que mantém os quarks unidos são as partículas chamadas gluon. E, menor do que os quarks, teriam partículas chamadas cordas. Então, as cordas elas seriam, então, o limiar, a interface entre matéria e energia, que é aquilo que a ciência sempre buscou. Onde é que termina a matéria, onde é que começa a energia? Isso se falando apenas da terceira dimensão, que está sendo estudada. Então, diz a teoria que as cordas são as menores constituintes da matéria, de tamanhos compatíveis com o chamado comprimento de Planck, que é 10 a menos 35 metros, e esse comprimento de Planck seria, então, o fundamento da física quântica, mecânica quântica, quando fala que a matéria ela troca energia em pacotinhos de energia. Os pacotinhos seriam o comprimento de Planck. Não é possível ter uma medida algo menor do que o comprimento de Planck. Então, as cordas seriam menores do que isso. Então, elas estão para lá da mecânica quântica. E diria, então, que a forma como essa energia, que é menor que o comprimento de Planck, menor que qualquer possibilidade de medida de energia, que elas oscilam. Essas cordas oscilam e a forma como que elas oscilam é que molda todas as partículas e forças que existem no universo. Isso é dos anos 60 e eu gosto demais dessa teoria porque ela nos mostra uma abertura para entender de fato como é o universo e o fenômeno ufológico. Em 1919, como é que isso começou, né? O físico Theodor Franz Eduard Kaluza sugeriu que o nosso universo pudesse ter mais do que 4 dimensões, seriam então 3 dimensões espaciais e o tempo. Isso é verdade, nós já sabemos disso. Nós temos então largura, comprimento, altura e o tempo. Então vivemos em um universo de 3 dimensões mais o tempo. Então podemos tranquilamente dizer que o nosso universo é de 4 dimensões. Mas na verdade, nós não conhecemos integralmente como é que o tempo se manifesta aqui na nossa dimensão. Porque exatamente devido à teoria da relatividade, o tempo se mostra relativo, flexível, o que nos dá a pista de que existem outras dimensões. Em 1926, o físico Oscar Klein propôs que as dimensões do universo pudessem estar dobradas umas sobre as outras. Curioso isso, como se fossem plaquinhas diminutas que a gente não pudesse medir, escondida dentro da própria matéria.
Isso aqui tudo é a base do que originou nos anos 60 a teoria de cordas. E por volta de 1970, os físicos Yoshiro Nambu e Holger Beck Nielsen e Leonard Susskind propuseram que cordas vibrantes pudessem ser descritas por funções matemáticas já conhecidas pelos físicos da época, dando origem à teoria das cordas. E a teoria das cordas, então, se apresentou dessa forma, que pode ser chamada também de supercorda. 10 dimensões, seriam, então, 9 dimensões espaciais e uma temporal, nesse universo que nós vivemos nesse momento. Então, como nós dissemos que nós conhecemos o tempo, ótimo, já está resolvido uma dimensão. Nós conhecemos 3 dimensões espaciais, ótimo, só falta meia dúzia para encontrar. Isso é bom, porque isso destrói aquela muralha que os cientistas colocaram, que não querem conversar com os ufólogos. Não, não. Nós não temos como falar dos discos voadores, não temos como falar do fenômeno UFO. Opa, mas pera lá, mas ainda tem meia dúzia de dimensões que nós não conhecemos. Isso arrebenta a porta e abre, escancara a possibilidade da continuação do diálogo. E não parou por aí, porque eu falei do nosso universo, porque o que nós temos de mais poderoso na abstração humana é a matemática. E a matemática, então, ela propõe que este universo que nós vivemos é um universo que só pode ter 10 dimensões. No entanto, o estudo das supercordas mostra que no Big Bang, essas cordas que estão com tudo sobreposto, tudo esmagado, é como se fossem mesmo fios de linha, com tudo emaranhado, enrolado. E se desfiou 10 dimensões. Nós conhecemos 3, mais 1. Ainda faltam outra meia dúzia. Mas tem mais 16 dimensões que nós jamais vamos conhecer. Porque elas estão mais escondidas nessas cordas e que, na possibilidade de formar outros universos, e aí vem a coisa brilhante de se falar de outros universos fora do nosso. Então, veja, uma coisa é falar de um universo multidimensional, que é o nosso, com 10 dimensões. E o outro é falar de universos fora do nosso, que a cada Big Bang que os forma, eles podem ter até 26 dimensões. O nosso, por acaso, só abriu 10. Eu acho até que dava para parar por aqui, que eu já falei um bocado de coisa que deixa a gente assim tontinho. Mas tem mais coisa, porque eu tenho que procurar responder a essas relações entre ufologia, ciência e espiritualidade. Então, vamos em frente por mais alguns minutos aqui, não quero me prolongar mais do que 1 hora. Tem a teoria M, que ela derivou da teoria das cordas. Então, em 1995, o físico Edward Witten unificou as 5 diferentes teorias das cordas e disse o seguinte: espera lá, não são 10, são 11. Opa, então a matemática do Edward Witten nos mostrou que o nosso universo, então, ao invés de abrir 10, abriu 11 dimensões. Então, existem essas versões da teoria de cordas. Versão com 10 dimensões e versão com 11 dimensões. Então, vai mostrando que, na verdade, os cientistas não sabem nada, né? Que o que se tem são teorias, né? Bom, e para encerrar muito pé no chão, quero trazer para vocês aqui 3 obras de um autor que é possível até que vocês conheçam, o professor Laércio Benedito Fonseca. A primeira vez que eu fui apresentado a um livro do Laércio foi um livro de astrofísica e cosmologia. Ele é físico formado pela Unicamp, tem formação em astrofísica, foi muito amigo de amigos meus na área de astronomia, e o Laércio, ele é também ufólogo, ele é espiritualista e tem essas obras que eu tive a chance de ler: Física Quântica e Ufologia, uma abordagem altamente científica sobre o fenômeno UFO e os seres extraterrestres. Física Quântica e Espiritualidade, tem aqui 2
capas diferentes, né? Uma abordagem científica sobre o espírito, a consciência e os fenômenos paranormais. E quando eu apresento essas obras, eu digo, olha, eu não sei não se não teria sido melhor o professor Laércio, o Benedito Fonseca, fazer essa palestra ao invés do Paulo Sobreira, sabe? Porque ele sim teria muitas informações adicionais para nos apresentar, né? E daqui para frente, então, o que eu mostro para vocês é baseado na obra do Laércio, né? Então, ele diz assim, olha, que o deslocamento quântico de um ponto para outro envolve dimensões. Então, é possível, sim, alterar o estado quântico vibratório da matéria ou da energia. E, com isso, viajar entre dimensões. Então, veja, é um físico que diz isso, que trabalha com ufologia, trabalha com espiritualidade, né? Então, é possível fazer essa transformação e alcançar outras dimensões. Então, o Laércio Fonseca e eu temos como fundamento para o fenômeno ufológico, para as viagens das naves espaciais e para o deslocamento dos espíritos, que é possível, sim, viajar entre dimensões. E é isso que está acontecendo. Nós estamos aqui presos a 3 dimensões mais 1, porém, nós temos nossos irmãos de outras estrelas e do nosso sistema solar, e mesmo aqui do planeta Terra, viajando entre dimensões e fazendo contato conosco. Basta a ciência admitir os próprios conhecimentos que tem para aceitar a união possível entre a astronomia, a ufologia e a espiritualidade. É isso. Muito bem, professor. Então, sinta-se bastante aplaudido. Realmente, esse tema é fascinante, até pela abordagem convergente, vamos dizer, desses 3 grandes ramos, né, da árvore do conhecimento. A astronomia, que indica qual o lugar que o ser humano ocupa nesse imenso palco cósmico, a ufologia, que nos revela a presença de outras inteligências nessa nossa realidade, e a espiritualidade, que nos indica, né, uma vida além no espaço, no tempo, em relação àquela que nós estamos experimentando aqui em 4D. Parabéns, professor Paulo, realmente para nós uma alegria, uma satisfação.